Atenção, senhoras e senhores, ingressa no auditório o excelentíssimo senhor professor Dr. José Otávio de Felice Júnior, palestrante desta noite. Ele é médico legista. O professor Otávio é diretor do Núcleo Médico Legal da capital e Grande São Paulo do Instituto Médico Legal. Ele é psiquiatra forense e professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Cadepol. E nós temos a honra de ter o professor como nosso membro consultor científico, ou seja, da Comissão de Estudos sobre Perícia Forense da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje os senhores terão a oportunidade de... Nós vamos bater um papo, uma mesa redonda, e os senhores poderão abordar e tirar todas as dúvidas. Eu não digo que será uma palestra, hoje é uma aula. Nós temos a oportunidade de participar, tendo como professor o Dr. José Otávio de Felice Júnior, abordando o tema o esquizofrênico e o psicopata. Tem cura imputável ou inimputável? Professor, a plateia é de Vossa Excelência, fique à vontade. Eu vou falar um pouquinho para vocês de esquizofrenia e de psicopatia. E sobre a imputabilidade ou a inimputabilidade de cada caso. Vou começar falando para vocês do que seriam as condutopatias. Que comumente elas são chamadas de psicopatias ou transtornos sociais. Tem várias classificações. O que é importante ficar gravado na cabeça de todo mundo é que nem toda pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, nem toda pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia, ela vai ter repercussões sociais a ponto de ser colocada como uma pessoa portadora de uma psicopatia. Isso foi alvo de reportagens, de novelas. É um tema que tem uma penetração social que, às vezes, pode causar certos rótulos que não é a intenção de ninguém. Então, essas condutopatias, elas vêm dos transtornos que a gente tem. São pessoas transtornadas, são transtornos de personalidade, transtornos de comportamento, e isso está entre uma pessoa normal e entre uma doença mental. Então, não está nem numa ponta, que a gente define como normalidade, e nem na outra, que a gente colocaria como uma doença mental. E a psiquiatria, eu não vou aqui ficar entrando em detalhes, mas ela tem vários tipos de transtornos, né? De personalidade, de comportamento. E aí vocês já ouviram falar no transtorno antissocial, no borderline, no histriônico, no narcisista. São transtornos que a população em geral ela já ouviu falar em algum momento e coloca um rótulo que às vezes não é devido. Não é todo mundo que tem um transtorno desse que vai ter uma adequação social não estruturada, né? O que esse transtorno ele vai ter que gerar nesse paciente ou nessa pessoa que está sendo acusada de um crime, de um ato delituoso, para que a gente consiga colocar ela dentro dessa condição, né? A primeira coisa que a gente vai ter que avaliar nessa pessoa são as estruturas psiquiátricas que ela vai ter, as alterações estruturais que ela vai ter. Então, a primeira coisa que a gente vai ver que está alterado nessas pessoas é a afetividade. Então, são pessoas que, em algum momento, tiveram essa afetividade alterada. Essa afetividade ela pode começar a ser mudada desde a infância. Ela pode ter uma base anatômica, uma base orgânica que a propicie, ou ela só ser alterada por fatores do meio em que essa pessoa viveu, as experiências que ela saboreou na vida dela. Além disso, você vai ter uma alteração da conação e da volição. O que é conação e volição? Volição é a decisão. Eu vou fazer isso ou não vou fazer isso. E a conação é uma tendência. Por exemplo, cada um de nós, numa determinada situação, tem uma tendência diferente. Cada um de nós,
num determinado momento da vida, tende a um lado, tende ao outro. Isso vai ter várias causas de vivência, de criação, de sentimento que recebeu, de sentimento que não recebeu, e por aí vai. E a crítica, que todos nós temos que ter crítica. A crítica, ela tem um grande componente da sociedade. Outro dia eu fui dar uma palestra e alguém me perguntou o porquê que no Brasil, hoje em dia, é tão reincidente as pessoas que se envolvem com corrupção, que, apesar de ter tudo na vida, já ter dinheiro, ter uma condição social elevada, mesmo assim vão lá e desviam dinheiro. E aí eu estava lá explicando e eu percebi que já existem pessoas que já não acham isso tão errado. Então, a gente já tem uma alteração de crítica em conjunto já, né? Um menino falou lá, não, mas, poxa, o cara trabalha tanto. Não é porque ele trabalha tanto que, então, a crítica ela tem que estar preservada. E essas coisas, essas alterações, elas não precisam de uma insuficiência de inteligência, ela não precisa ser uma pessoa que não tenha talentos, que não tenha uma boa conversa, que não seja estruturada, tenha uma boa senso-percepção das coisas, sabe agradar, sabe puxar pela memória o que ela tem que fazer, o que ela tem que interpretar para agradar. E essas pessoas, elas vivem socialmente bem colocadas. Então, vamos ver. Afetividade. O que vai ser a alteração de afetividade? É uma insensibilidade, é uma indiferença com o outro, é uma resposta emocional inadequada. E, geralmente, esses pacientes que vão delinquir, eles têm uma posição egocentrada. Eles são egoístas e eles pensam nele. Então, assim, a afetividade deles é com eles. Então, por exemplo, se eles forem ter uma situação que eles vão ter uma possibilidade de eles serem castigados por aquilo que eles estão fazendo, ou eles vão ter algum dano daquilo que eles estão fazendo. Por exemplo, se for um estuprador, se ele souber que a pessoa tem uma doença que pode passar para ele, ele para, por causa do controle sobre ele próprio. Aí vocês já ouviram falar que eles não sofrem, que eles gostam de fazer os outros sofrerem, alguns têm prazer com isso, e o sofrimento é só o egocentrado, como está aqui. O sofrimento é com eles mesmos, não com o outro. A dor do outro, para eles, não causa nenhum efeito. O fracasso da ação, se trouxer medo para eles, ou seja, eles vão ser penalizados, vão ter uma repercussão do que eles fizeram, faz com que ele pare e pense. Caso contrário, ele não tem nenhum tipo de empatia, né? A conação. A conação é uma ação que tem sentido e significado para a pessoa que ela está tendo. Então, o que é importante para um pode não ser importante para outro. A tendência de um não é a tendência do outro. Então, quando a gente vê uma comida que a gente gosta, quando a gente vê uma situação que nos agrada, a gente tem uma tendência maior ou menor, e varia de pessoa a pessoa. Então, é uma tendência consciente para agir que varia de cada um. Ela tem um significado próprio para cada um. Então, se, um exemplo, você tem uma pessoa que tem uma condutopatia e ela foi violentada quando ela era nova. Isso é uma coisa que está presente em vários deles. Na hora que eles conseguem reproduzir essa condição que eles sofreram, para eles, aquilo lá tem um significado diferente que para os outros. Então, eles são mais inclinados a isso. Aí, além da conação, se eu pôr o microfone para trás, atrapalha um pouquinho? Pode. Além da conação, vai ter a volição, que é a ação de escolher e decidir. Apesar de ele ter uma tendência, às vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente acha melhor não fazer. Se a gente fosse fazer tudo aquilo que a gente gostaria e tem tendência para fazer, não ia dar muito certo. Então, a volição, ela vai estar lá para a pessoa conseguir decidir e parar aquilo que ela está fazendo. É uma preferência eletiva dela fazer aquele ato. Então, se ela se decide, é óbvio, alguns atos a gente já faz de forma automatizada, mas em algum momento a gente os tomou
de frente para decidir se iria fazer ou não, né? E no final é a crítica, que eles também têm prejudicado. Se eles não têm uma crítica, não julgam valores, não se colocam no que a comunidade acha, no que a sociedade acha correto, ele não vai conseguir falar, não, isso eu não devo fazer, isso eu devo fazer. E aí envolve um monte de coisas e a sociedade ela vai mudando e coisas que eram certas passam a não ser e coisas que não eram passam a ser e aí as coisas vão caminhando assim. Eles têm essas 4 situações, essas 4 habilidades comprometidas, ou algumas delas mais comprometidas que as outras, mas as 4 geralmente costumam ter algum acometimento. E assim, a grande parte desses tem um déficit afetivo muito grande. Eu coloquei aqui falta de amor, porque tem um livro, não sei se alguém aqui conhece, que todo mundo pergunta, que é O Psicopata do Amor. Alguém aqui já deve ter visto. Então, assim, realmente, essas pessoas elas costumam ter uma deficiência sentimental, mas o livro me parece que ele abrange um outro significado, né? E se tiverem as drogas, elas são só coadjuvantes nesses diagnósticos. Elas podem estar presentes, como não podem estar presentes, mas não entram no diagnóstico da condutopatia. Então, aí o que a gente vai... Como o tema é esquizofrenia e o psicopata, eu vou ter que explicar para vocês mais ou menos como esses condutopatas eles são divididos. Eles são divididos em 3 grupos, que a gente chama de encefalopatia minor, são pessoas que chegaram a essas deficiências que eu falei para vocês por algum motivo adquirido, alguma doença, alguma condição médica que eles passaram, até na infância, problemas durante o trabalho de parto, que fazem com que provavelmente eles venham acompanhados com retardo mental, que nos outros 2 tipos não tem, há uma privação de inteligência, e eles acabam, por causa disso, tendo essas deficiências, essas 4 deficiências que eu falei para vocês. A epilepsia comportamental, que ela é a mais comum dentro deles, são aqueles que eles mudam, eles são explosivos, eles mudam rápido, eles ciclam rápido, e essa virada ela pode ser rápida e pode ser mais demorada, que seria um estado de mal epilético, como se fosse um estado de mal epilético. Aqui, quando a gente começa a falar de epilepsia, a gente não tem nada a ver com a epilepsia neurológica que um monte de gente tem. É um modelo, é como se fossem sintomas parciais da epilepsia e em vez de você ter uma crise neurológica, você tem uma alteração de comportamento. Então a gente fala que é um equivalente epilético, ou seja, é como se fosse, mas não tem... Gente, não vão misturar uma coisa com a outra e não vão rotular as pessoas que têm a epilepsia neurológica, que não tem nada a ver com isso. É como se fosse uma crise confusiva comportamental. É um estreitamento de consciência e ele é muito polimórfico, é o mal mais polimórfico que existe. Então, por exemplo, você tem desde grandes gênios da humanidade que fizeram coisas maravilhosas, que tiveram o diagnóstico de epilepsia, como você tem também os assassinos mais cruéis que tiveram esse mesmo diagnóstico. Então, é um mal polimórfico e você tem uma redução do limiar elétrico do cérebro e aí você pode ter uma crise convulsiva, mas na área comportamental. Elas são de 2 tipos. Tem uma que a gente chama de psicótica e a outra que é a condutopática. Essa psicótica, ela costuma vir com sintomas psicóticos, que são alucinações, são delírios. A gente costuma falar que a pessoa realmente sai da casinha. É aquela que ao leigo, o leigo vai falar, não, essa pessoa precisa de um psiquiatra, né? E a condutopática não, ele consegue lembrar do que aconteceu e ele consegue dissimular depois do crime. Ele tem um estreitamento de consciência? Tem, mas ele ainda tem a base de informações que ele vivenciou para usar, para dissimular,
para tentar não ser pego, para tentar não ter prejuízo, tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás. E a psicótica, geralmente, ela vem florida com distúrbios de alucinações e com delírios, e ela sempre vem com a perda da memória. São aqueles criminosos que não lembram do que fizeram. Geralmente eles são encontrados, por exemplo, se for no caso de um assassinato, ele está lá do lado do cadáver, porque ele nem lembra do que ele fez e ele fica horrorizado com o que ele fez, não com o sofrimento que ele causou. E aí vem o terceiro tipo, que são os transtornos de comportamento esquizotípicos, que eles são sintomas frustros de uma esquizofrenia. Volto a falar, é um quadro parecido, mas não são todos os esquizofrênicos que vão cometer crimes. Aí aqui estão as características dos quadros que vêm da epilepsia. Geralmente ele é uma ausência de motivos plausíveis, porque ele tem um rompante. E esse equivalente epilético, ele é a mesma coisa. A pessoa, para ter uma crise epilética, ela pode ter vários motivos que desencadeiem essa crise epilética. E ela pode ter fatores que avisam, que a gente chama de aura, por exemplo. Ela percebe, o epilético, às vezes ele percebe que ele vai ter uma crise epilética. Apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, existe um equivalente, ou seja, a pessoa, quando ela vai ter essa crise convulsiva comportamental, ela vai ter fatores que vão desencadear, vão servir de gatilho para isso. E quando isso acontece, é a ausência de motivos plausíveis, é uma ausência de premeditação, é uma instantaneidade da ação, ou seja, é uma coisa que ela não controla, é uma coisa neurológica dela. Geralmente tem uma ferocidade, a multiplicidade de golpes, a ausência de dissimulação, a ausência de remorso. Obviamente não vai ter cúmplice e amnésia ou lembranças confusas do que aconteceu. Então isso é bem a condição psicopática desse tipo de alteração que vem do quadro epilético, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer primeiro avaliar essas pessoas e saber se elas têm um transtorno mental, se elas têm uma doença mental ou não, porque você não pode confundir um psicopata com um esquizofrênico, apesar das semelhanças que a gente está colocando aqui, porque é o tema da nossa discussão, são coisas bem diferentes. A avaliação de nexo causal entre o crime e a doença. Então, tem crimes que não têm nada a ver com a doença, tem doenças que excluem aquela pessoa do crime. Então, se você tiver um crime sexual e você tiver um paciente que ele estava numa fase depressiva, se a pessoa está numa depressão grave, ela não vai cometer um crime sexual. Então, as coisas elas têm que ter... É uma estrada de mão dupla, que a gente chama. O crime leva a doença leva ao crime. E depois a gente vai avaliar as capacidades de entendimento, discernimento e determinação. E se teve drogas ou álcool junto. O álcool ele pode desencadear algumas dessas situações. Então, apesar de ser um fator desencadeante, não é o fator principal. E aí a gente vai ter que avaliar a imputabilidade, que vocês devem estar mais acostumados, que é saber se a pessoa vai ter como responder pelo ato que fez, se ele tem como ser culpado por aquilo, se ele entende o que ele fez e se ele tinha como, entendendo, não ter feito. Aí a gente vai colocar em imputável, semi-imputável ou imputável, que eu só vou falar mais para frente, dependendo de cada caso, para eu tentar colocar isso numa situação mais prática. Aí agora a gente vai lá para a esquizofrenia. Vocês entenderam afetividade, conação, volição e crítica? Porque agora eu vou colocar a esquizofrenia dentro disso para vocês fazerem a gente tentar fazer um paralelo e vocês entenderem como que a gente pensa. A esquizofrenia, no começo, ela foi chamada de demência precoce. A esquizofrenia, se ela não for tratada, se ela não for controlada, ela vai terminar na demência. Então, no começo, quando essa doença foi descrita lá atrás,
ela foi chamada de demência precoce. Depois apareceu a esquizofrenia tardia, e aí ela mudou de nome, mas o nome que ficou é esquizofrenia. O que a esquizofrenia faz com essa demência? Ela destrói a cognição da pessoa. Então, o que é cognição? Cognição é a capacidade de aprender. Só que cada um de nós aprende de um jeito único. Cada um de nós é uma unidade e vai trabalhar essas informações que recebe, que aprende, que armazena de uma maneira única. Então, nós vamos ter nossas habilidades pessoais, sociais e ocupacionais diante de tudo isso, diante das vivências que tivemos, do tanto que a gente estudou, e como a gente trabalha isso. Um tem aptidão para uma coisa, outro tem aptidão para outra. Então, a gente vai trabalhar tudo isso. E se adaptar ao meio que a gente vive, laboral, social, vai solucionar os nossos problemas, tanto na família como no trabalho, usando todas as informações, trabalhando todas as informações. Aí, o que a gente vai ter prejudicado na cognição por causa da esquizofrenia? A velocidade de processamento, ou se você começa a passar cores e pede para o paciente nominar essas cores, você vai ver que no esquizofrênico ele demora mais tempo, isso é gradativo. A atenção e a vigilância dele começa a ficar prejudicada, ele não consegue assistir um filme inteiro, ele não consegue prestar atenção numa coisa ao mesmo tempo, ele vai perder a atenção, vai prestar atenção em outras coisas. Essa work memory é essa memória de trabalho, por exemplo. Você está trabalhando e você tem aquela memória recente que você vai usando ela, sequências, números, e tem um aprendizado verbal e visual. Você conversa uma língua, você vê uma pessoa, ele sabe o nome dela, visual, você vai reconhecer as coisas, e ele começa a não ter, ele começa a ter o pensamento desorganizado por causa de perda dessas funções executivas que a gente chama. Essas funções executivas são as funções mais nobres que a gente consegue ter, né? Aí ele para de raciocinar, e ele para de ter a cognição social, ele não obedece mais regras, ele não se estabelece mais na sociedade, ele tem dificuldades de relacionamento, ele começa a ter um embotamento afetivo, ele começa a se fechar dentro dele mesmo, e aí vai criando aquela situação de um esquizofrênico que vai caminhando para uma esquizofrenia residual, que a gente chama, mas que já é com um déficit demencial grande. Essas alterações que a gente... Por isso que eu coloco aqui, presentes na fase pré-mórbida. Antes dessa fase, antes do paciente esquizofrênico surtar, que é o surto psicótico que a gente chama, ele já tem alterações que a gente chama, no esquizofrênico, com a esquizofrenia já instalada, em defeito esquizofrênico, ou seja, mesmo que ele não esteja em surto, e mesmo que ainda ele esteja na fase, no pródromo da doença, ou seja, antes da doença, antes dele surtar, ele já tem alterações dessas habilidades, ele já tem alterações naquelas 4 funções que eu falei para vocês. Não são todos que vão ter naquelas 4, mas os que vão incidir crime geralmente vão ter naquelas 4. Então, você pode fazer até uma inimputabilidade de um esquizofrênico que ainda não teve um surto. Entenderam? A parte genética, estudos feitos em famílias que têm esquizofrênico, você tem bastante pessoas, numerosas pessoas nessas famílias que têm um comprometimento dessas funções, mas não são psicóticas, porque não surtam, não têm alucinações, não têm delírios e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que você tem essa psicose, que é os sintomas psicóticos, que quando a gente fala que a pessoa está alucinando, ela está ouvindo vozes, ela está vendo bichos, ela está tendo um transtorno de perseguição, acha que um transtorno paranoide, que alguém está perseguindo, ou seja, ela está alucinando, ela está tendo um surto psicótico. Aí já é uma doença grave mesmo, a esquizofrenia é uma doença grave que leva à demência, e diferente dos sociopatas e dos condutopatas, não é um transtorno, ela é uma doença grave mesmo que vai
começar, ela vai ter fases, então ela pode passar por condições semelhantes ao psicopata, mas aqui é uma doença grave, o diagnóstico é outro. Então, o que você vai ter na esquizofrenia? É aquilo que eu falei para vocês. O defeito, que é a ausência das funções mentais normais, um déficit afetivo social e de todas as outras funções que eu falei para vocês. E os positivos, que são aqueles que vão estar nos surtos. São delírios, alucinações, um discurso desorganizado, uma incoerência de pensamento, uma incoerência de comportamento. E aí a gente vai tendo a destruição da cognição e a instalação da demência. Vai gerando uma disfunção social, uma disfunção ocupacional, e o diagnóstico é feito com uma duração mínima desses sintomas. Aí é protocolo de diagnóstico médico, né? Mas você faz o diagnóstico de esquizofrenia. E aí você vai chegar nos casos em que a gente coloca aqui como paciente, pode ser um periciando na perícia, mas como psiquiatra é um paciente, são pessoas que realmente se colocam em situações totalmente desconectadas, né? Ele quer colocar uma bomba na escola, ele quer suicidar para subir ao céu e matar Jesus. Então, essas condições, elas são variáveis, mas assim, você vê o surto psicótico mesmo, que aí você vai ter num quadro que você não vê tão comumente nas condutopatias, porque são transtornos, não se chega nesse nível de alteração. Você está controlando o tempo? Não. Quanto tempo? Com o tempo de palestra? O tempo necessário para o senhor esclarecer as nossas dúvidas. Então vamos continuar. Pode ficar à vontade. Então o que a gente vai ter na esquizofrenia? Essa cisão mental. Esquizo já vem de fenda, ou seja, você está fendendo a cabeça em duas. Isso na realidade não existe. Ela funciona de uma maneira única, mas assim, você vai ter uma cisão da realidade. É uma doença que ela vai evoluindo, ela é grave, vai se perdendo a ética, vai se perdendo a moral, ela é incurável, ela é progressiva, ela pode ser controlada, mas ela não regride. Aí você vai ter vários tipos de esquizofrenia. Eu já falei duas para vocês. A tardia, né, que fez mudar o nome de demência precoce, e a residual, que é aquela que vai sobrar no final do tratamento. Então, você vai ter a tardia, que começa tarde, e aí você vai ter várias outras. A mais importante assim, para a psiquiatria forense é a paranoide. Essa esquizofrenia paranoide, ela é responsável por aqueles crimes que o assassino ele não foge, ele não dissimula e ele alega autodefesa. E ele está consciente de que ele está se defendendo. Então, é aquele cidadão que acredita fielmente que ele está sendo perseguido. Então, ele está tendo um quadro persecutório, ele acredita e ele vai reagir para produzir a segurança, para guardar a vida dele. Então, são aqueles crimes que vocês estão cansados de ver, por causa de você falar, ele era persecutório. Ele é o mais comum dentro da esquizofrenia. Tem outras duas formas de esquizofrenia que eu coloquei aqui sem crime. Elas não, essa hebefrênica, ela começa muito cedo, geralmente ela começa aos 12, 14 anos, e quando o paciente ele chega na maioridade, ele já não tem mais cognição, ele já está demenciado, ele não vai conseguir executar crime nenhum. A catatônica é uma restrição de movimento, ele fica em catatonia, também raramente vai ter um tipo de crime envolvido nisso. Alguns tipos, tem um outro tipo que eu vou falar agora, que é a esquizofrenia simples. No final, ela pode evoluir para hebefrênica ou catatônica, mas assim, é bem no final, e já se passou o período que é o período que a gente vai confundir esse paciente com um psicopata. Por quê? Porque a esquizofrenia simples, ela não tem alucinação e ela não tem delírio. Ela tem todas aquelas alterações das funções que eu falei para vocês, mas ela não tem quadro persecutório ou quadro psicótico. Então, o que acontece? São pessoas, são esquizofrênicos que geralmente não são internados. Eles
vivem no convívio familiar deles, tem toda aquela desagregação ocupacional, uma desagregação social, mas eles conseguem, apesar dessa debilidade que eles têm, ficar no convívio da família deles. Eles geralmente não são internados e acabam cometendo crimes. E aí, o que a gente vai atentar para isso? Primeiro, esse período médico legal, essa fase prodrômica que eu já falei para vocês, ou seja, antes de ele ter toda aquela alteração, aquela restrição social, ocupacional, ele já tem alterações das funções dele, o que permite a ele acometer os crimes, ou seja, ele vai ter alteração da cognição, da conação, da volição, da afetividade, da crítica, e a gente só vai fazer o diagnóstico dele de esquizofrenia depois. Aí ele vai fazer os surtos dele, que são intercalados com períodos de acalmia. Ele vai ter uma agravação do quadro em paralelo aos períodos de acalmia, mas assim, os déficits estruturais da crítica dele vão ser constantes. Então, se você tem um esquizofrênico, seja ele em qual esquizofrenia for, ele vai ter o defeito esquizofrênico, ele vai ter a sua periculosidade social que é mantida. Por quê? Crítica, humor, afetividade, volição, eles estão alterados, né? E essa intenção alterada, essa conação alterada, ela pode ser alterada, pode ser causada por uma coisa mais boba que ele teve na infância. Uma menina bateu nele, aí ele passa a matar mulheres, ele teve um abuso sexual, homossexual, aí ele tem que revidar em um outro homem. Por coisas banais, eles criam essas alterações de conação. Aí, aqui, eu já falei para vocês dos psicopatas, dos condutopatas e dos esquizofrênicos. Então, agora a gente vai começar a falar de alguns casos e colocar para vocês a imputabilidade, a inimputabilidade. Então, esses casos que são um rompante, um surto, que a pessoa do nada vai lá e agride alguém que geralmente ela nem conhece, você vai pensar, ou é um surto esquizofrênico, que aí você vai ter que ver se é ou é um psicopata, como eu falei lá atrás para vocês, com um quadro de epilepsia, na vertente epilepsia. Mas assim, isso vai depender de diagnóstico, de avaliação dele, são duas situações diferentes. Os condutopatas, você vai colocar numa situação de semi-imputabilidade. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo, ele consegue dissimular e talvez ele não consiga, diante a conação e a volição deles, se segurar e não fazer aquela ação. Mas numa esquizofrenia mesmo, ele vai estar totalmente fora da condição real dele, ele vai estar em alucinação, delírio, e aí a situação dele é outra, ele é inimputável, porque não tem relação nenhuma com a realidade. E aí você vai tendo vários tipos, por exemplo, após um surto, saiu correndo em via pública, é uma coisa abrupta, inusitada, você vai pensar num quadro epilético. Se você tem uma pessoa que acha que alguém está tentando roubar as ideias dela, você vai pensar num caso numa vertente esquizofrênica. Mas esses tipos de informações que a gente tira dos casos, a maioria, a todos que estão aqui, eu não trouxe casos meus, porque são casos que estão indo a julgamento, são casos que estão na justiça, eu não posso colocar aqui. Mas esses casos que estão na imprensa, são de domínio público, a gente coloca aqui, mas não temos todas as informações necessárias para fazer um diagnóstico, mas vocês vão conseguir ter uma ideia das diretrizes que a gente toma para passar por eles. Essa encefalopatia minor que eu falei para vocês, são geralmente pessoas que estão envolvidas em pequenos furtos, tráfico de drogas, umas coisas menores. Por quê? Como eu falei lá atrás, eles têm uma diminuição importante da inteligência. Geralmente eles estão sendo usados por alguém, mas não é porque eles estão sendo usados por alguém que eles não têm aquelas alterações e eles têm a tendência ao crime. Pequenos, grandes delitos, eles podem acabar cometendo um homicídio da mesma maneira que vão
traficar uma pequena um crime menor. E aí você tem outros transtornos que você vai ter, borderline, narcisista, cada um deles vai ter a sua atuação própria. E se eles tiverem com aquelas 4 alterações que eu falei para vocês, até em proporções diferentes, esses crimes maiores eles acontecem. E eu termino aqui para depois passar para as perguntas. Aqui eu trouxe alguns casos de repercussão para vocês. O primeiro é o Marcelo Costa de Andrade, que era aquele vampiro de Niterói que matava um monte de meninos. Ele tinha um retardo mental, ele tinha uma perversão sexual e, como todo serial killer, na sua infância ele teve passagens de abuso sexual, de alterações que causaram a conação alterada dele. Mas ele tinha um retardo mental importante, pelo que esses casos, eu não tive participação neles, são casos de domínio público, né? Aí depois teve o Francisco Costa Rocha, que ele tentava se vingar das coisas que ele achavam que não eram religiosamente corretas na situação, na condição dele. Então, apesar de ele estar envolvido com mulheres, com bebedeiras, ele tinha um comportamento inadequado, mas ele pregava que essas pessoas tinham que ser mortas por causa da condição delas. E a gente percebe que quando ele foi... Picadinho, né, professor? Isso, esse é o Chico Picadinho. Né? Quando ele foi preso e foi solto, eles se aprimoram. A inteligência deles está mantida. Na segunda vez, quando ele foi... Acho que ele ficou 7 anos preso, se não me engano. A atuação dele é aprimorada. Aonde ele não teve aquele insucesso, onde ele teve aquele insucesso que causou dano para ele vai tentar fazer tudo direitinho para não ser pego de novo. Então ele escolhia um grupo para matar e volta a matar, e se ele não ficar preso, ele vai fazer de novo. É só pôr na rua que faz de novo. Na hora que ele tiver todas aquelas condições que eu falei para vocês, ele volta a atuar do mesmo jeito. Então ele julga imoral ou indigno, ele mata. Agora, é óbvio que vai matar naquelas condições que eu falei para vocês. Uma situação que não cause risco a eles, numa condição que ele possa tentar se esquivar, de não ser pego. Tanto é que quando ele foi preso, ele foi solto por bom comportamento, porque as habilidades funcionais da cabeça dele, elas estão preservadas. Então ele se comporta direitinho, ele é inserido socialmente. Ele só vai causar o homicídio, ele só vai matar quando ele tiver todas aquelas situações que eu falei para vocês preenchidas. E aqui é o maníaco da Praia do Cassino, é lá em Rio Grande. Não sei se vocês conhecem, é uma praia imensa, pouco iluminada, e as pessoas iam lá para namorar, no carro, fora do carro. É uma praia lá no Rio Grande do Sul. E a vontade dele era superar o motoboy aqui, o maníaco do parque. Então ele atirava ele começou atirando nos animais lá que tinham na praia e acabou continuou matando as pessoas. Ele matou vários casais. Ele já tinha uma passagem antes, ele já tinha sido preso antes, cumpriu 9 anos de cadeia. Ele tem um comportamento narcisista, ele tem um comportamento totalmente... Ele foi diagnosticado como um transtorno de personalidade antissocial, mas só de olhar para ele você percebe que ele tem um quadro narcisista importante. E aí a gente coloca dentro dos modelos o que mais se adequa a ele, mas assim, não é porque ele é um antissocial que ele não pode ser narcisista também, né? Ele tinha as duas coisas.
E ele foi reconhecido e nunca mais está recolhido em hospital psiquiátrico. Ele atirou a primeira prisão dele foi porque ele atirou numa pessoa que o entregou. E toda vez que ele matava alguém na praia, no dia seguinte, quando a polícia estava lá, ele ia para lá para acompanhar o trabalho pericial, para poder ter o retorno daquela condição que o levou até ali. E o último é o famoso Francisco de Assis Pereira, né? Que ele matou um monte de mulheres estranguladas. Também a gente volta a insistir. Tinha traumas na infância. Esses traumas podem ser sexuais ou não. E como a maioria de todos os serial killers teve alguma coisa lá atrás, algum trauma lá atrás, que seja banal ou não, quando você tem a base orgânica para isso, a base funcional para isso, pode ser um trauma orgânico, um trauma banal, ou, como no caso dele, foi algo importante, né? Às vezes você pergunta para aquele paciente que você está avaliando, é a coisa mais boba do mundo. Pessoas que, por exemplo, sofreram bullying na escola, passaram por coisas bem piores e nem fixa. Ele fixa e tem que arrumar, ele tem a conação para arrumar uma situação de superioridade, de dominação, para ele devolver isso, né? Eles ficam... Oi. Teve também o Homem da Luz Vermelha também, né? Bandido da Luz Vermelha, teve sim. Eu não coloquei todos aqui, porque ficaria muito extenso, mas tem vários. Tem o do shopping, tem vários deles. E cada, por exemplo, o do shopping, você vê que é uma base esquizofrênica, né? Vamos deixar a pergunta. Tá acabando, gente. Acho que falta... Depois que terminar, porque nós vamos fazer a mesa redonda, eu vou fazer questão que o senhor participe da mesa redonda. Está terminando? Não, então vamos, termina, professor. Então, o que eu queria falar do Francisco de Assis Pereira é que ele, além de estrangular suas vítimas e ter um prazer enorme em fazer isso, ele foi, eu acho que tem até aqui, esse é o último slide. Ele recebia muitas cartas no presídio, e, inclusive eu dei uma palestra e aí me falaram, poxa vida, eu trabalho, eu faço tudo direitinho, não recebo essa quantidade de cartas que ele tem. A gente tem que perceber que essas cartas que ele recebe de mulheres querendo casar com ele, ficar com ele, são pessoas também que, se você for avaliar, elas gostam de sofrer um pouco, né? Então, assim, você vai ver que tem o outro lado tem casais, gente, que eles foram feitos para ficar juntos para sempre mesmo. Um faz sofrer, que é o caso dos psicopatas, e o outro lado, eu não estou falando que é a mulher, hein? Pelo amor de Deus. A mulher pode ser psicopata também. Tem duas vertentes isso não está nem aqui. Tem dois trabalhos que foram feitos, que um mostra que o número de psicopatas é igual em ambos os sexos, dá 1,7 por cada... 1,7% da população tem algum tipo de distúrbio nesse sentido, e o outro fala que há mais mulheres, entendeu? Mas, assim, a gente não tem essa base, são as pessoas que entram, é uma amostra muito pequena para a gente poder... Mas, assim, voltando à condição, tem pessoas que precisam ter um sofrimento, por exemplo, uma borderline e um psicopata vão ficar provavelmente juntos um bom tempo, porque o peso do relacionamento a agrada e ela fica bem. Então não é porque está mandando carta para ele que não tem algum tipo de alteração nela que faça com que ela se complete numa situação dessa. E ele convencia as mulheres a ir com ele para lugares ermos e as matava estranguladas. E há relatos de pessoas que tiveram maior contato com ele, de que uma dessas mulheres que mandaram carta para ele, quando ficou sozinha com ele, mesmo dentro do presídio,
ele começou a ter uma exacerbação, a ficar alterado, e aí ela pensou melhor em ficar lá com ele. Mas me parece que nem dentro do presídio ele conseguia se controlar. Na hora que ficava só os dois juntos, ele parece que se ficasse lá mais um pouquinho ia sair estrangulada. Ia para você lá no... E ele foi condenado. O interessante desse caso é que ele foi considerado imputável pelos levantamentos que eu fiz, pelo júri. Ou seja, quem decidiu isso colocou, mas assim, na minha opinião, ele não é imputável. Pelo amor de Deus, né? Está mais do que certo de que ele não... Se não for inimputável, ele é, no mínimo, semi-imputável. Bom, gente, aqui está meu e-mail e uma florzinha para amenizar o tema pesado, mais ou menos de uma maneira para não médicos.